Olha, tem gente dizendo que o Brasil já tem data para acabar. Segundo o presidente da Ancor, ali, o Rafael Furlan Neto, as contas públicas podem colapsar e não falta muito não, é em 2027. Menos de 2 anos para frente. E o governo, inclusive, já admite faltar dinheiro daqui até lá. E aí fica a pergunta, será que o Brasil vai colapsar mesmo? Menos de 2 anos daqui para frente? O que é que está acontecendo com a nossa economia? E principalmente, o que é que você, investidor, tem que estar fazendo, pensando para tomar a atitude correta já de agora? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e vamos dar uma olhada no cenário que a gente tem. Porque isso já saiu em vários lugares. Colapso, o governo admite falta de dinheiro. Recessão à vista, o próprio governo PT admite colapso nas contas públicas. E até a Veja Negócios aqui que publicou, o apagão já começou. Os cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira. Então tem alguma preocupação grande acontecendo aqui. A palavra colapso ela é forte, mas ela se encaixa muito bem no cenário que a gente está vivendo agora. Vamos analisar juntos o que é que está acontecendo por trás dessa história toda. Tudo começa com uma história que a gente já vem falando bastante aqui no canal. As contas públicas do Brasil, elas vêm operando em déficit já há algum tempo. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, desenvolvido lá pelo time da Genial, essa linha azul mais clara, ela mostra pra gente o déficit ou superávit primário do Brasil. E todas as vezes que a linha ficou para baixo desse pontilhado preto aqui, isso quer dizer que o Brasil naquele período gastou mais do que arrecadou. Simples quanto isso. A gente vê que o pico do gasto aconteceu justamente na crise de 2020 e se recuperou rapidamente, voltando para superávit ali ainda em 2022. Até que de 2023 para frente e até agora a gente não conseguiu voltar para o positivo nas contas públicas. E aí pensa comigo, vamos fazer um paralelo que não é tão distante assim não. Imagina você na sua casa, seu orçamento doméstico. Você ganha lá seus 15, 20 mil reais por mês. Ora, o que é que vai acontecer com a tua família se você ganha 20 mil reais, mas você está gastando 40, 50 todos os meses e você repete isso aqui por mais ou menos esse tempo aqui, ó. 1 ano e meio de gastos acima do seu orçamento. Pensa comigo, o que é que poderia acontecer? Ora, você viveria um efeito em cascata. Porque afinal de contas, para você completar o 20 que você ganha para chegar nos 50 que você gasta, você precisa pedir dinheiro de algum lugar. Na grande maioria das vezes, você vai fazer dívidas. E como o seu gasto continua mês após mês pulando. E é justamente em partes por isso que a gente vê essa linha cinza aqui de baixo do déficit nominal do Brasil também aumentando no ritmo acelerado. Afinal de contas, a diferença entre o déficit nominal do primário é que o nominal considera os juros da dívida nessa conta também. E os juros da dívida, por sua vez, aumentaram pra caramba de 2020 até aqui. Então a gente tem uma conjuntura que ela é muito ruim. O governo segue em déficit, inclusive no dado mais recente que a gente tem, o mês de julho fechou ali num déficit de quase 60 bilhões de reais. Se a gente faz as comparações de ano contra ano, como mostra esse gráfico aqui, a gente vê que no período de 2023 até aqui, a cada ano que passa, o resultado primário vem ficando pior do que o resultado do ano anterior. Ou seja, uma bola de neve que começa a se acumular. E aí, beleza, se o Brasil não consegue fechar as próprias contas e continua pedindo dívida por conta disso, é natural que o déficit nominal aumente, como esse gráfico mostra. E o grande ponto é que ao passo que a dívida aumenta, os juros da dívida também começam a pressionar ainda mais o orçamento. Volta para o caso do teu orçamento familiar lá. Imagina que você ficou mês após mês pedindo empréstimo para o banco e agora você precisa pagar os juros daquela dívida. Os juros começam em 2 mil reais por mês, depois vai para 5, depois vai para 10 mil reais e todo mês que você vira, você já sai no prejuízo de 10, 12, 15 mil reais de juros. E é natural que isso acabe por pressionar ainda mais o teu orçamento que já não fechava, a ponto de começar a colocar em risco a saúde da tua família, a educação da tua família, a segurança. E é esse risco que já começa a ser colocado em pauta no Brasil. Afinal de contas, os gastos obrigatórios que o Tesouro Nacional tem, como previdência, saúde, educação, começam naturalmente a ser pressionados. E aí, essa situação já começa a apresentar cortes no orçamento meio forçados, como foi o caso do congelamento dos 31 bilhões do orçamento, que veio lá em maio, junto com a mudança no IOF. E aí é nesse momento que o Brasil começa a correr um risco de entrar num cenário de dominância fiscal. Ou seja, os juros da gente que está alto, com a Selic a 15%, pressionam ainda mais os juros da dívida, que pressiona o orçamento do governo, por sua vez. E aí, enquanto o governo não consegue controlar as contas, o risco de inflação
inflação aumentar ainda mais, porque todos os investidores do Brasil e do mundo passam a confiar menos no país que não consegue controlar suas contas públicas. E aí, se tem risco de inflação na jogada, é natural que o Banco Central não queira reduzir as taxas de juros, podendo fazer em alguns cenários mais negativos que o juro suba ainda mais, o que deixa a dívida do Brasil mais cara e realimenta essa roda. Então, assim, existe um problema em escala aqui. E aí, diante disso, todo e qualquer governo tem três opções que ele pode fazer aqui. Tudo para buscar evitar o colapso financeiro, que é o que a gente já fala daqui para frente. A primeira delas é aumentar a receita, ou seja, aumentar os impostos. Isso aqui a gente já vem vendo acontecer pra caramba. Sendo que mesmo o aumento de imposto não pode ser praticado de forma infinita. Para quem nunca ouviu falar, existe um conceito chamado de curva de Laffer, essa que tá aparecendo aqui na tela para você, que basicamente visa comparar a quantidade de dinheiro arrecadado por um governo comparado com a taxa de imposto que ele pratica. Esquece esses números que estão aqui de forma genérica, mas os conceitos da curva de Laffer falam que existe uma taxa máxima que você consegue aumentar a quantidade de imposto pago por uma população para você conseguir maximizar a geração de receita por um governo. Todo e qualquer número que for aumentado de impostos depois disso vai causar, na verdade, uma menor arrecadação pelo governo. Isso porque a economia ficaria muito desincentivada e sem lucro, sem receita, sem economia girando, também não tem imposto para pagar. Além disso, toda a arrecadação do nosso país em imposto já bate recorde atrás de recordes em 2025. Não dá para simplesmente achar que é nessa ferramenta que o governo pode apertar mais para conseguir mais dinheiro. A segunda opção que o governo tem é continuar aumentando a dívida pública, como ele já vem fazendo recentemente. Sendo que, sinceramente, a gente não precisa nem pensar muito para entender que isso é inviável. O analista José Márcio, da Genial Investimentos, comentou recentemente que a trajetória da dívida está completamente insustentável já em maio no Brasil. Se a gente olha o histórico, tanto da dívida bruta quanto da líquida do governo nos últimos 10 anos, um pouco mais que isso até, a dívida bruta já chega quase em 76% do PIB, um patamar muito maior do que o que a gente tinha mais ou menos 10 anos atrás. E a dívida líquida já chega no seu maior patamar da história, em mais de 61%. E recentemente, pelas próprias divulgações do Banco Central, a dívida líquida sobre o PIB atingiu 63,7% em julho. Ou seja, a gente começa a entender que a única solução viável aqui é reduzir as despesas, já que não dá para simplesmente aumentar imposto, não dá para simplesmente continuar fazendo mais dívida. E aí vamos olhar como é que está a curva de despesa de gastos públicos no período recente. Que a gente vê aqui as despesas obrigatórias do governo atingiram seu patamar recorde desde o pico ali da pandemia, e as despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, atingiram um patamar mais alto desde fevereiro de 2021, também perdendo somente para o pico da pandemia. Lembrando que todos esses dados aqui já são corrigidos pela inflação. Então a gente só teve patamares de gastos como esses lá no pré-ano de 2016, onde o Brasil também viveu uma crise fiscal muito forte. Então assim, até agora a gente não vê esse cenário acontecendo. E fica claro que daqui para frente o que precisa ser feito para corrigir isso tudo são reformas estruturais, como foi inclusive a da Previdência alguns anos atrás, que aconteceu na sua primeira versão em 2019, mas em 2025 o assunto já volta para a pauta. Todo mundo sabe, por fazer conta, que não dá para simplesmente carregar a estrutura tributária que a gente tem por mais 10, 15, 20 anos. Beleza, a gente começa a entender aqui que o panorama é uma coisa ligando a outra, para fazer com que muita gente diga que o colapso pode acontecer em 2027. Agora fica a pergunta, por que em 2027? Por que não um pouco depois ou um pouco antes? E a razão disso é que, de acordo com a projeção da maioria dos economistas, o aumento das despesas obrigatórias com saúde, educação, previdência, entre outras, ocupará todo o orçamento da União. E aí já em 2027 não vai sobrar mais para nada. A máquina federal pode literalmente parar. É isso que mostra esse gráfico, dizendo que a partir de 2027, com a forte expansão das despesas obrigatórias, o governo deve ficar sem dinheiro para pagar gastos discricionários, que envolvem desde o pagamento das contas de energia dos prédios públicos até o combustível de aviões da Força Aérea. E a expectativa é que esse colapso ele não aconteça simplesmente de uma hora para outra, ele vai acontecendo aos poucos a partir de 2027, sempre cortando verbas governamentais, começando pelos órgãos reguladores, como por exemplo a ANP, a ANA, que regulam a qualidade da nossa gasolina, que chega na bomba de combustível, por exemplo, que é responsável, no caso da ANA, por fiscalizar a qualidade de tratamento da nossa água, por exemplo. Então, serviços como esse correm sim o risco de começar a parar, até que outros serviços obrigatórios comecem a ficar menos obrigatórios e perder verba também. No resumo da ópera, caso tudo continue do jeito que tá, vai faltar dinheiro, sim. E aí, beleza, a gente chega nessa conclusão que não é nem um pouco animadora, só que daqui pra frente, vamos começar a pensar como investidores. O que é que você tem que fazer? Quais são os cenários
cenários possíveis que podem acontecer com seus investimentos daqui para frente. Ora, o cenário número 1 é absolutamente nada mudar. O governo continuar gastando, não cortar gastos e ainda assim continuar se endividando. Aí a gente vê a bola de neve aumentar, a taxa de juros vai tender a subir novamente, de 15 ela pode ir para 20, para 25, não tem como prever o que pode acontecer. O que faria com que os investimentos de renda variável, por exemplo, continuassem meio que de lado no Brasil, que é o que aconteceu por muito tempo, desde 2009 até 22, 23 mais ou menos, quando o Brasil em dólares passou muito tempo com a bolsa de lado. Então esse seria um cenário mais pessimista, mas também existe um cenário um pouco mais realista, puxando pro otimismo. Alguma coisa pode mudar. E aqui eu tô falando que alguma coisa pode mudar. Não dá pra gente ter uma esperança falsa e achar que simplesmente o Brasil vai virar uma Suíça daqui pra frente, porque não vai. Mas o governo pode se mexer. Reformas estruturais em algum momento podem ter tanta pressão que passem uma postura diferente em relação aos gastos, uma desvinculação das despesas obrigatórias do salário mínimo, por exemplo, um pouco mais de zelo com a nossa política fiscal. Aí, nesse cenário, como as expectativas no mercado já não são muito boas para o Brasil, se a gente vê alguma coisa começar a de fato melhorar na prática, aí nesse caso a gente pode começar a enxergar um ciclo positivo para os investimentos, onde a Selic teria mais espaço para cair de 15 para 12, para 10, para 8, e num cenário como esse, a renda variável tende a se valorizar de forma mais firme. Isso já aconteceu outras vezes do passado, não precisa nem a gente voltar muito no tempo para perceber que quando a taxa Selic ela cai forte, como aconteceu de 2016 até 2020, a gente vê a bolsa se valorizar pra caramba. Mais especificamente, em algumas janelas, o Ibovespa chegou a subir 211%. Os fundos imobiliários chegaram a subir 145% nesse período. Até mesmo títulos do Tesouro IPCA+, na figura do 2035 aqui, chegou a subir mais de 200%. E algumas outras estratégias de ações bem montadas, que estavam mais baratas dentro de todo o mercado, subiram ainda mais do que isso, chegando a 360% de alta. Isso aqui é como você transformar 100 mil reais em 460 mil em poucos anos. Então, beleza, esse seria um cenário um pouco mais otimista do que pode acontecer. Agora, pensando de forma racional, como a gente deve ser ao falar de investimento, esse cenário aqui é incerto. Não tem como a gente saber o que o futuro vai trazer pra gente. Logo, não dá pra gente depender de qualquer desses dois cenários como investidor. Dito isso, fica a pergunta principal. Como é que você tem que investir em momentos como esse? Porque afinal de contas, eu sei que se você pesquisa sobre isso na internet hoje, existe uma quantidade tão grande de informações que mais te atrapalha do que te ajuda. E é por isso que eu decidi te dar dois principais conselhos nesse. O primeiro deles é não ficar tentando prever o futuro. O que a gente precisa fazer sempre nessas análises que envolvem um pouco economia e política, as duas sempre têm um tangenciamento muito próximo uma da outra. O que nós temos que fazer como seres racionais é separar o nosso chapéu de cidadão do nosso chapéu de investidor. São dois chapéus diferentes. Chapéus ou chapéus? Ou seja, na hora que você está pensando em como é que você quer votar para 2026, por exemplo, você vai pegar o seu chapéuzinho de cidadão, vai colocar ali, vai analisar tudo que você está vendo e vai tomar a sua decisão com base na sua própria leitura, nas suas crenças. Agora, quando a gente vai para a parte de investimentos e coloca o outro chapéu, a gente precisa entender que não é nada disso aqui que vai definir aonde é que eu vou investir nos próximos meses. Não é porque a Selic está alta agora que você vai simplesmente investir pesado na renda fixa. Afinal de contas, esse é o movimento da manada. E olha a rentabilidade da renda variável no aplicativo ali nos últimos 2 anos e pensa, poxa, isso aqui é muito ruim. Eu vou lá para a Selic que está pagando 15%. A manada faz isso e você não quer seguir a manada. Sem falar de que todos os profissionais que tentam prever o futuro no mercado financeiro, eles, na grande maioria das vezes, erram. Aconteceu com o próprio Boletim Focus, a principal ferramenta do Banco Central para tentar fazer previsões da economia, e que errou 16 dos últimos 21 anos de tentativas. O próprio mercado errou 95% das previsões desde 2021. Então, se você quer ter um mínimo de chance de sucesso, não é prevendo o futuro que você vai fazer isso. É por isso que meu segundo conselho é invista com base em uma estratégia e siga essa estratégia independente do momento econômico. Essa é a única forma de ganhar dinheiro de forma consistente no mercado. Comprar o que está na baixa e vender aquilo que está na alta. Aqui no Clube do Valor, há quase 10 anos, a gente faz isso da exata mesma forma. Independente do que está acontecendo no mercado, na economia, que os investidores que mais tiveram resultado fizeram foi isso aqui, ó. Eles, primeiro de tudo, definiram uma carteira de investimentos que seja completamente adequada para o seu perfil e para os seus objetivos, com porcentagens muito claras de cada uma das classes de ativos que ele busca ter na carteira. Isso aqui é um desenho personalizado, que a carteira do Felipe, por exemplo, vai ser diferente do João, da Maria, que vão ter visões financeiras para a própria vida diferentes. Mas o fato é que, independente da carteira que você escolher, seja ela um pouco mais conservadora, como essa que a gente está vendo, ou seja uma carteira mais arrojada, por exemplo, com mais parcelas em renda variável,
variável, o fato é que daqui para frente todos os investidores tomam um tipo de atitude só. Eles compram aquilo que caiu na carteira e vendem aquilo que subiu. Então, enquanto a bolsa do Brasil anda de lado e caindo aos poucos, em vários momentos os investidores vão estar aportando na renda variável que está barata ao longo do tempo. E a mesma coisa acontece quando a renda variável por acaso começar a subir muito forte. A hora, na verdade, não é de comprar mais bolsa se o cara já tem a quantidade de bolsa que ele queria. A hora é de segurar e comprar outros ativos que ficaram mais baratos na sua carteira no mesmo processo. É assim o único jeito que você consegue fugir do movimento de manada. Enquanto os outros investidores estão comprando aquilo que está caro demais, você está vendendo para ele. E o oposto também é verdade. No momento que o mercado está dando oportunidades, você está aproveitando e comprando de quem está vendendo no desespero. Agora, se você viu isso tudo e ainda está na dúvida de qual é a carteira de investimentos perfeita desenhada para você, como é que você, considerando o seu patrimônio atual, sua capacidade de aporte, seu perfil de investidor, vai montar uma carteira de investimentos que consiga passar bem por esse momento de crise? Aí, se esse for seu caso, você vai fazer o seguinte: você vai abrir esse link que está aqui na tela para você aplicar para uma consultoria de investimentos gratuita aqui no Clube do Valor. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, algumas informações do seu patrimônio ali e algum contato seu. A partir disso, um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo para que a gente te ajude de forma 100% gratuita a entender qual é o melhor modelo de carteira para você. Isso é o que a gente chama de sessão de consultoria gratuita e serve como uma amostra grátis mesmo do serviço que o Clube do Valor presta. E aí, no fim, se você quiser a nossa ajuda para colocar isso em prática, a gente vai te oferecer o nosso serviço também. Então não perde tempo não, clica no primeiro link aqui. E aí de tudo isso eu te expliquei numa linha lógica tudo que está acontecendo no Brasil, por que é que tem tanta gente falando que 2027 pode ser o ano do colapso e como é que o investidor inteligente está tomando decisões nesse momento. Agora, me conta aqui embaixo você, o que é que você está fazendo? Usando o teu chapéu de investidor, o que é que você está comprando? O que é que tem espaço na tua carteira? Eu quero ouvir o que é que vocês têm a dizer. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.